Meus amigos, estamos de volta, né? Nesse nosso reencontro artístico-literário, em que fazemos esse grande passeio pela história da literatura, não só brasileira, né? Porque no nosso programa temos alguns autores aí portugueses, como Camilo Castelo Branco, né? Que foi um dos maiores nomes da prosa romântica em Portugal, Eça de Queiroz, né? Que foi o pai do realismo e do naturalismo português. Então, um estudo luso brasileiro. E hoje temos como tema um trabalho realmente um grande desafio, né? Bater um papo, fazer uma investigação, né, literária sobre um dos mais importantes sermões do Padre Antônio Vieira. E eu me sinto na necessidade de fazer essa abertura, essa introdução, lembrando a vocês quem foi Padre Antônio Vieira, refrescando a memória de vocês sobre este padre que nos deixou essa produção artístico-literária brilhantemente falando, brilhantemente escrita, tá? Dizendo melhor. Então, o Padre Antônio Vieira tornou-se um dos mais importantes representantes da literatura, né, da produção do texto artístico barroco aqui no Brasil. Era um padre português, né? Tinha uma origem lusitana, por isso eu fiz essa alusão aí à participação de autores portugueses na lista da Unicamp e da FUVEST 2018. E hoje conversamos sobre Padre Antônio Vieira, que boa parte da sua vida, né, peregrinou aqui nas terras brasílias, né, com sua missão catequética, jesuítica, né, como missionário. Agora, um padre que na sua prosa, né, porque a sua produção textual é subdividida em sermões, em profecias e cartas que ele deixou escritas, aproximadamente uns 200 sermões, que são belíssimos, cada um mais bem escrito do que o outro, porque o padre para escrever e falar bem. Muitos historiadores afirmam até hoje que Padre Antônio Vieira mostrou-se o maior orador sacro da língua portuguesa. Então representou muito bem a arte barroca, a produção literária em prosa barroca aqui no Brasil, colônia, século XVII. E se na prosa Padre Antônio Vieira deu este show com seus sermões, suas cartas e suas profecias, testemunho de que era um homem visionário, né, de que era um padre que tinha uma visão realmente muito moderna, tá? Além do seu tempo, daí a escritura de profecias e de um grande conhecimento bíblico e de um grande conhecimento da existência humana, do estar do homem no mundo. E como contemporâneo, convém lembrar o baiano, né, grande poeta barroco brasileiro, né, Gregório de Matos Guerra, que vocês conhecem muito bem como não o Boca do Céu, que ele jamais seria, mas como Boca do Inferno. Gregório de Matos Guerra, com suas poesias satíricas, sua língua parecia uma metralhadora, ou melhor, né, seus poemas pareciam uma metralhadora, detonando as instituições, detonando todo mundo. Segundo a historiadora Ana Miranda, ninguém escapou da língua ferina do Gregório de Matos Guerra, o grande poeta barroco, contemporâneo, né, de Padre Vieira. Dois estes que em Salvador não podiam trilhar a mesma calçada, que até com os olhares, segundo a historiadora Ana Miranda, né, que é uma excelente historiadora, no seu romance Boca do Inferno, em que ela mostra tão bem esse período de vivência do Padre Vieira aqui no Brasil. E aí vai mais uma indicação de leitura para vocês, repito, o romance Boca do Inferno, da historiadora e escritora Ana Miranda, que é um espetáculo de trabalho. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, de uma maneira mais próxima, mais detalhada, mais precisa, sobre o período em que Padre Vieira esteve aqui no Brasil, esteve em Portugal, ou seja, o período em que ele produziu esses grandes sermões, né, e cartas e profecias, e enfim. Leiam esse trabalho da Ana Miranda, que é uma indicação bibliográfica maravilhosa. E aí, na paralela, vocês vão conhecer também a vida e obra do Gregório de Matos Guerra. Por isso que eu afirmo com precisão, porque ela mostra assim como se ela estivesse lá na época.
que os dois, o Padre Vieira e o Gregório, não podiam trilhar ali a mesma calçada, né? E por contrastes ideológicos, né? Visão realmente de mundo bem diferenciada. Mas para Antônio Vieira é importante que vocês de imediato saibam, antes de a gente diretamente ou especificamente comentar o sermão da quarta-feira de cinza, ou um dos sermões, né? Porque são vários sermões, são alguns sermões da quarta-feira de cinza, ou de cinzas, para a Capela Real, que é o que a gente vai realmente abordar precisamente na aula de hoje. Tá? Então nós observamos essa sapiência, essa sabedoria do Padre Antônio Vieira diante da realidade da vida. Ele não só se expressava muito bem, tinha um dom da oratória, tinha um dom da palavra. Alguns dizem até que seus sermões chegavam a ser tão extensos na hora das missas, a ter aproximadamente 3 horas de duração. Eu imagino os dias de hoje, uma missa, só o sermão, fora todo o restante da missa. Só o sermão com 3 horas de duração. Mas naquela época, né, com menos afazeres sociais, as pessoas, segundo Ana Miranda, na Bahia, precisamente, passava o dia cometendo seus pecados, passava a noite cometendo seus pecados, né, para de manhã pedir perdão por eles e à noite cometer tudo de novo. Então ela faz alusão a esse ciclo vicioso, né, que acontecia, nós sabemos, não só naquela época, mas não vamos entrar no momento, no mérito dessa questão. Se bem que, vale ressaltar que de imediato, no sermão da quarta-feira de cinzas para a Capela Real, o Padre Antônio Vieira, ele inicia, ele faz uma introdução desse sermão, fazendo uma belíssima e detalhada, minuciosa explanação sobre a vida, em variados aspectos. E aí ele lança a grande pergunta sobre em que consiste o ato de viver. E aí ele faz o dualismo, o bifrontismo, né, o contraste, vida versus morte. E o curioso é que através de um estilo conceptista, e convém lembrar mais uma vez a diferença do estilo conceptista para o estilo cultista barroco, como eu lembrei há pouco, a participação do Gregório de Matos Guerra como contemporâneo do Padre Antônio Vieira, Gregório já preferia um estilo mais pomposo, mais culto, uma palavra mais elegante, mais uma linguagem rebuscada na elaboração de seus sonetos, de seus diversos dezenas de poemas, e que muitas vezes gerava confusão na cabeça do leitor, como gera até hoje. Padre Antônio Vieira optou pela vertente conceptista, em oposição à vertente cultista barroca. Então, estilisticamente falando, a literatura barroca ela foi dividida em 2 vertentes. A vertente cultista, com esse estilo mais complicado, em que se verificava mais um jogo de palavras, e uma vertente conceptista, mais dialética, mais argumentativa, mais convincente, em que vai predominar o jogo de ideias, o jogo de argumentos, não o jogo de palavras. Se bem que, observando por inteiro, você percebe que Padre Antônio Vieira não consegue chegar a um 100% de conceptismo, ou em outras palavras, não consegue chegar a um cultismo zero. Ele ainda, em alguns trechos, demonstra algumas passagens cultistas, embora predomine o estilo conceptista na escritura, na elaboração de seus textos. Agora, o que eu acho assim, mais curioso e mais interessante de observar era como o Padre Antônio Vieira, né, conhecendo toda a sua intelectualidade, toda a sua formação acadêmica, religiosa, né, toda a sua dedicação a essa vocação, né, descoberta tão cedo dentro dele, e como missionário, não ter se tornado aquele padre mecanicista que utilizava aquele sermão de retórica vazia. Não, ele até rebateu em um dos sermões mais famosos dele, o sermão da 60ª, em que ele utiliza 6 argumentos da I-Sexa para nos convencer, né, no caso nós leitores, na época muito mais ouvintes, a receber Jesus no seu coração.
Então o sermão da 60ª é um dos mais importantes, um dos mais conhecidos e até hoje um dos mais cobrados em vestibulares de Padre Antônio Vieira. Mas hoje estamos comentando um outro grande sermão, que é o sermão de quarta-feira de cinzas para a Capela Real. Como eu falei há pouco, Padre Antônio Vieira chegou a escrever aproximadamente 200 sermões. Tá? Eu tenho um livro em casa assim, são só sermões de Padre Antônio Vieira, que reli para poder fazer essa explanação aqui mais investigadora, mais detalhada para vocês, sobre esse sermão tão intrigante e que ele chama muita atenção nesse bifrontismo vida versus morte, para a morte propriamente dita, e que ele anuncia que a morte é a maior felicidade a ser alcançada, não a vida. Aí isso o leitor já fica intrigado, para essa glorificação da morte que Padre Antônio Vieira já apresenta de imediato, porque logo de início, quando ele está fazendo essa explanação sobre a vida, ele explica como o rei Salomão procura justamente ter uma concepção, ter um entendimento, ter um discernimento, tá? Falando melhor, justamente sobre a vida e sobre a morte. E aí ele cita à frente o rei Davi e alguns outros reis, a quem ele declara a morte, mostrando a morte sempre como salvação, que o pior é viver. Feliz foi quem não nasceu, porque ao nascer está sujeito a todas as torturas da vida, a todas as dores da vida. Por isso, mais uma vez, eu saliento essa afirmativa neste sermão, tá, de quarta-feira de cinzas para a Capela Real, da glorificação, do endeusamento da morte e não da vida. A morte é apresentada como um exercício de salvação espiritual, e que nessa passagem, nessa transitoriedade em que ele faz aqui entre a morte, a vida, e as relações essenciais, tá? Então nessa transmissão de um plano a outro, tá? A morte ela vai justamente ser a felicidade total, absoluta, plena. E a vida é uma sobrecarga de sofrimentos, de dores, de pelejas, de percalços. São os porquês da própria existência humana e que vem nos consumindo durante toda a existência. Quando passamos por momentos de sofrimento, de angústia, de peleja, são os porquês que eu cito aqui do mundo, da morte, da vida, da transitoriedade da vida, para uma concepção metafísica, para um pós-morte, numa crença de que lá você encontrará a sua felicidade, e que aqui neste plano de vida é um plano de dor, porque neste sermão a morte é apresentada como uma forma de castigo, de punição para o povo. Então, para os miseráveis, a morte é a felicidade. E para os felizes, admitem que a vida é que é sinônimo de felicidade. E o Padre Antônio Vieira, ele rebate essa concepção. Veja que nesse paradigma, ele faz aqui um contraponto mostrando como Jesus ficou alegre, como Jesus se alegra diante da morte de Lázaro. Mas ao mesmo tempo, como Jesus se entristece com a ressurreição, ou seja, com a retomada da vida. Se o Pai arrastou, levou o filho, tirou o filho aqui da vida, é porque tinha ciência de que esta vida aqui terrena era um plano de sofrimento, de uma tortura realmente interminável. Então essa é a concepção que o Padre Antônio Vieira nos apresenta neste belíssimo e intrigante sermão, que apresenta toda essa concepção de uma forma reflexiva, que a gente tem que parar em vários momentos da leitura para para justamente fazer essas indagações, consequência do exercício da leitura, sobre, realmente, repito, você para e fica pensando, será que o Padre Antônio Vieira tem razão? Será que viver não vale a pena? Será que viver é só sofrimento? Será que realmente é essa concepção que eu devo ter da vida? Como uma punição, como um castigo, para o povo, e a morte ser a redenção?
que nós somos, o homem é o pó, né, e para o pó voltará. Essa passagem que se encontra na própria Bíblia, aí na palavra do Senhor. Então ele chama atenção para esses vários aspectos, e mostrando e desejando sempre ao rei, ao Salomão, ao rei Davi, ao Sansão, essa concepção de que para eles está destinada a morte, e para o povo realmente essa trajetória aí nessa vida mundana, né? de muitos castigos, de muitas punições, viu? De muitas chicotadas, né? do tempo, das ações humanas, das intrigas, das covardias, das traições, das enganações, né? Das maledicências, essa concepção tão materialista que se faz da vida e que estraga a própria vida, fortificando essa concepção que o Padre Antônio Vieira nos fortalece, nos demonstra neste sermão, do endeusamento da morte ser sinônimo de felicidade do homem e não a vida. Vida este que esse homem propriamente estraga com suas próprias ações, né? Com suas próprias decisões. É o livre-arbítrio, né? Que nas entrelinhas, para Antônio Vieira deixa a entender, né? Faz essa inferência textual para que nós, leitores, façamos realmente mais uma reflexão, levantemos mais uma indagação, né? A partir da leitura desse belíssimo sermão. Então, é uma verdadeira aula de vida, né? Sobre esses pontos cruciais da nossa existência, desses enigmas, mostrando que a vida está em uma concepção filosófica, porque o sermão é extremamente filosófico, numa concepção de que a vida está entre dois túmulos. Porque se o homem acredita nessa concepção filosófica, citada há pouco, então ele não tem concepção de onde veio e nem para onde vai, se é que vai para algum lugar, que o Padre Antônio Vieira garante que sim, tanto a vinda como a ida, mas a ida através da morte é glorificante, é salvadora, é pura, é plena, é eterna. E é um sermão que realmente não tem como não arregalar os nossos olhos. Mas aí ele vai apresentando assim tudo isso de uma forma tão argumentativa e através de um paralelismo, né, semântico, lexical, né, ideológico, tão maravilhoso. Agora, é uma leitura que, mais uma vez, por ser um sermão escrito com português, né, uma língua portuguesa do século XVII, mesmo você encontrando uma edição com a linguagem, um português mais adaptado, você ainda vai sentir alguma dificuldade de decodificar, de entender algumas passagens. Você precisa relê-la, né, ou relê-las para tentar realmente formatar uma consciência, um entendimento. E eu acho bacana porque ele abre espaço também, é um espaço que naturalmente se vê, de que você também possa se posicionar. Se vê que ele é persuasivo, né? É um narrador persistente, é um narrador que usa a dialética, acima de tudo, para nos convencer sobre esses dogmas, né? Sobre essas ideologias defendidas pelo Padre Antônio Vieira, como, repito, o mais importante sermonita barroco do século XVII, aqui no Brasil colônia, como também durante o período em que ele esteve em Portugal, porque, repito, tinha o dom da palavra, tinha o dom do pensamento e uma visão muito moderna de mundo. Eu nunca me esqueci, por exemplo, de uma pergunta que lhe foi feita na época sobre pecado, né? Porque não tem como falar da vida, falar, né, dessas agrúrias da vida e dessa glorificação da morte e não chamar a atenção, como ele chama a atenção nesse sermão, para o pecado, né? E aí um dia lhe perguntaram: Padre Vieira, o que é o pecado para o senhor? E ele respondeu: meu filho, o pecado é a consciência do homem, pois só cabe a Deus julgar os atos dos homens, mas cabe aos homens agir conforme a sua própria consciência. Então o pecado é a consciência humana. Eu acho assim de uma modernidade, para a época então, eu fico pasmo, eu fico assim perplexo com essas palavras tão
modernas, tão à frente do seu tempo, eu diria modernas até para os dias de hoje, quanto mais para a época. Então vale a pena vocês realmente conferir, fazerem esse passeio, né? Essa leitura, receber essa aula de vida, não só religiosa, mas filosófica, sobre tentar encontrar as respostas, né, para essas nossas constantes indagações sobre o nosso estar, né, a nossa existência, tá, neste plano terrestre, essa nossa vida mundana, diante da vida celestial, né, contrastando o exercício do pecado, né, que nos é inerente, diante da salvação eterna, e aí mais uma vez a morte como retrato da felicidade, como o caminho, o pergaminho anunciadora dessa plenitude espiritual, né, de alegria, de satisfação. Então espero que vocês tenham compreendido essa minha explanação e que através da leitura vocês possam levantar outras indagações, outros questionamentos, mas foi o que realmente eu mais encontrei, que mais me puxou, né, que mais me fez parar para pensar o porquê dessa glorificação da morte, a poder afirmar que a morte é a maior felicidade a ser alcançada na existência e não a vida, né? E esse contraste que ele faz de que para os miseráveis, né, a morte é a salvação, e para os que se dizem felizes na vida é a própria vida. E quando mais à frente ele anuncia que que o bom é não nascer, né? Anunciando que ao nascer você realmente já está começando a sofrer. Então claramente ele mostra, ele argumenta, tá? Ele conversa com a gente sobre essas dicotomias que nos perturbam, que muitas vezes nos colocam assim a queima-roupa diante da vida. Então, fica aí a palavra do professor Fábio Coelho sobre esse grande sermão do padre Antônio Vieira. Até o nosso próximo encontro.